tudo bem, pessoal? Vamos resolver hoje mais uma questão, tá? A questão de hoje é a questão também do IFSU Rio Grandense, tá? De 2015, tá? Vou colocar a questão na tela para a gente ler junto, tá? Bem como as suas alternativas, tá? E vamos ver o que se trata, tudo bem? Então tem ali a trombeta de Gabriel ou trombeta de Torricelli, tá? É uma superfície de revolução, grave essa palavra, tá? Que se obtém girando a curva y igual a 1 sobre x, com o x pertencendo de 1 até infinito, tá? Em torno do eixo das abscissas, ou seja, em torno do eixo x, tá? Tal construção tem a característica de possuir uma superfície com área infinita, tá? Envolvendo um volume finito, tá? E é por isso que ela é tão famosa, tá, pessoal? Todo mundo, se vocês procurarem na internet trombeta de Torricelli, vocês vão encontrar, tá, uma figura que representa essa trombeta, tá? Já vamos colocar aqui. Então, olha só. Antes de qualquer coisa, vamos terminar de ler aqui. Considere que, ao invés de girarmos a curva y igual a 1 sobre x, vamos girar a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, do gráfico ao lado. Vamos colocar o gráfico aqui, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Tudo bem? Então, esse é o gráfico, tá, da curva 1 sobre x ao quadrado. Tá? Ele é similar, obviamente, à curva 1 sobre x, tá? Mas tem alguns poréns. Mas vamos colocar simplesmente só esse pedaço, tá? Então esse gráfico aí representa, tá, a curva 1 sobre x ao quadrado, tá? Estou representando aqui especificamente para valores maiores do que zero, em específico marcamos o 1, tá? Porque é do 1 em diante que a gente vai estudar. Então vamos seguir aqui. Com x pertencendo de 1 a mais infinito, tá? Em torno do eixo das abscissas. Então essa revolução, ou vamos girar, né, em torno do eixo x, tá? E de 1 até infinito, tá? Assim obtemos uma nova trombeta, tá? Cujo volume é d. E ele dá para nós 4 opções de valores, tá? Para unidades de volume. Tudo bem? 2π, π sobre 6 e π sobre 3. Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer para entender esse problema, para resolver isso de uma maneira bem simples, tá? Mais simples possível. Tudo bem? Então vamos primeiro, antes de qualquer coisa, olhar esse desenho com calma, tá? A primeira coisa que a gente pode se dar conta é, primeiro, a gente sabe que é a curva 1 sobre x ao quadrado, obviamente, tá? E a gente sabe que a gente vai começar no ponto 1 e vai dali em diante, ou seja, para valores maiores do que 1, tá? A gente sabe também que esse ponto 1, obviamente, tem como resultado, vamos dizer assim, se a gente aplicar nessa função, vai dar 1 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 1 também. Tá? Então esse é o valor na função, tá? Que é o maior valor da função. Dali em diante ela só diminui. Tudo bem? E o que eu acho que a gente pode fazer aqui para entender melhor? Vamos dar um zoom nesse gráfico, tá? E vamos olhar ele de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é pensar como é que a gente vai calcular esse volume, tá? O que a gente tem que fazer, de fato, né? E outra, além de calcular esse volume, ou descobrir como vamos calcular esse volume, a gente precisa entender, e não pode nunca esquecer, tá? Que estamos falando de um volume que vai de 1 até infinito, tá? Não é de 0 a infinito, ou não é de 2 a infinito, é de 1 até infinito, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, tá, é se dar conta que a gente vai pegar esse raio, imagina que é um raio, tá, e vai girar ele em torno do eixo x, tudo bem? Então quando a gente gira, a gente fica mais ou menos com um disco, bem como está escrito aí, tudo bem? Esse disco está um pouco em perspectiva. Para que a gente entenda isso, a gente pode olhar ele como esse plano XY, olhar ele como se fosse uma folha que você vira, tá? E você enxerga esse disco bem como está aqui. Então aqui está o disco perfeito, tá? Então aqui é um disco, ou seja, um círculo perfeito, tá? Cujo raio, especificamente neste momento, é 1, tá? Mas a gente pode, né, voltar para onde estava só para entender o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então tá. Obviamente, né, para cada valor de x aplicado na função, vai sempre ser retornado 1 sobre x ao quadrado. Especificamente nesse ponto é 1, mas para qualquer outro vai ser 1 sobre x ao quadrado para qualquer x que eu queira. Então, na medida que eu for aumentando o valor de x, eu obviamente estarei diminuindo o disco, porque esse disco vai ter um raio menor. Tudo bem? E na medida que eu for andando cada vez mais, esse disco vai diminuindo cada vez mais, porque o raio vai diminuindo. Então vocês imaginem diversos discos, tá, concêntricos, em que na medida que eu vou aumentando o valor de x, esse raio de cada um desses discos vai diminuindo. E a união de todos esses discos, desses infinitos discos, vai formar o nosso volume. Tá? Então o que a gente pode pensar aqui é como é que a gente calcula isso de fato, né? Obviamente, tá? Quando a gente se dá conta, ao girar, tá, em torno do eixo x, a gente vai ter uma espécie de espelho da função 1 sobre x ao quadrado, tá, na parte de baixo, ou seja, abaixo do eixo x, que vai ser a delimitação inferior, assim como a parte 1 sobre x ao quadrado é a delimitação superior,
a gente vai ter uma delimitação inferior para esses discos, tá? E assim a gente vai poder ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Cada um desses discos, tá, possui uma área, tudo bem? E a área desses discos, ou círculo, eu estou chamando de disco, mas pode ser círculo, como vocês quiserem, tá? Esses discos vão ter áreas, e a área de um círculo, tá, ou disco é simplesmente πr², tá? Acontece que para cada valor de x, esse raio muda. Então é como se eu tivesse infinitos discos que vão mudando, porque tem infinitos raios, esses raios nem sempre são iguais, tá? E aí o que eu posso concluir neste primeiro momento é que esses raios dependem do valor de x. E se esses raios dependem do valor de x, é natural que essa área também, a área desses discos, de cada um dos discos, dependa do valor de x. E como é que eu faço para descobrir o raio? Bom, a gente está vendo na figura que o raio é exatamente 1 sobre x². E se o raio é 1 sobre x², a gente pode substituir direto. A gente vai ter que a área vai ser de cada disco para cada valor de x, vai ser π vezes 1 sobre x², tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Porque o raio em si é 1 sobre x². Tá? E bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar começar a entender como é que a gente calcula esse volume. Imagina que eu tenho infinitos discos que vão se encontrando, ou melhor, se juntando, né, de maneira a formar um volume que eu quero, ao qual eu vou chamar de trombeta, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, quando a gente integra essas infinitas áreas, tá, a gente chega neste volume. A gente só tem que tomar um cuidado para ver como é, ou como são, melhor dizendo, todas essas áreas, tá? Se a gente conseguir uma forma geral, no qual essa área é integrada, tá, a gente vai ter o volume de uma maneira bem rápida até. Tá? Então, o que eu preciso entender? Primeiro que vai ser uma integral. Tudo bem? Depois eu tenho que entender de onde até onde ela vai. Tá? Então, primeira coisa, imagina que você tem aquele disco lá no raio 1. Tá? A gente girou de novo ali, tem aquele primeiro disco. Tudo bem? E na medida que eu for andando para valores de x maiores do que 1, eu vou ter mais um disco. Se eu for andando mais um pouquinho, de maneira infinitesimal, eu vou ter vários outros discos, de maneira que eu posso formar infinitos discos, tá? Que juntos vão formar essa minha trombeta. Tá? Aquilo que a gente chamou de trombeta. Então, o volume desta figura, agora sim, mais bem especificada neste gráfico, tá? Ou seja, o volume desta trombeta é dado pela integral, tá? De todas as áreas destes discos, tudo bem? Da onde até onde? Tá? Estou vendo aqui que vai de 1 até infinito, tudo bem? Por quê? Porque o primeiro disco é com raio 1 e todos os outros depois vão até valores de raio que eu descubro quando faço x ser muito grande, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a colocar, tá, os valores da área, tá, dentro da integral. Então, aquilo que está em azul nada mais é do que a área que nós temos para cada um destes discos, né? E se nós integrarmos todas, nós teremos o volume. Tudo bem? Então é assim que a gente vai fazer essa conta, tá? Uma vez que a gente já tem a área para cada um desses discos. Para quem gosta de formulismos, tá? A forma do volume, tá? Que a gente chama de volume por fatiamento, tá? É simplesmente essa. Quando a gente tem uma área específica para cada valor de x, a gente integra de uma delimitação que vai de A até B, tá? E descobre quem vai ser este volume, tá? Acontece que no nosso caso, tá, a gente tem uma fórmula para a área que vale para cada valor de x. Então é fácil, porque a gente integra direto em x e tem a nossa resposta. Tudo bem? No nosso caso, mais específico ainda, né, são áreas circulares, tá? Então é πr². Acontece que o raio é uma função de x, então de uma maneira geral a gente pode dizer que é isso, tá? E a gente sempre vai poder, né, usar para o caso de revolução esta fórmula para o volume, porque a área em si, tá, é a área de um disco ou de um círculo que a gente sabe muito bem expressar, πr², onde r é função de x. Tudo bem? Tá bom, agora para calcular isso, como é que faz? Tá? A primeira coisa que a gente faz é olhar para essa nossa fórmula, nossa integral, melhor dizendo, tá? Que vai de 1 ao infinito aqui na direita, e se dá conta que tem um valor ali que é π, e π é constante. Tá? Então esse valor constante eu posso extrair pelo lado de fora da integral, tudo bem? E calcular tudo que é função de x ali dentro. Acontece que eu tenho 1 sobre x², isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Bom, e quando a gente fizer isso, 1 sobre x² elevado ao quadrado, a gente vai ter como resposta 1 sobre x na 4, tudo bem? Tá bom, e para integrar isso, né, a gente tem que tomar um cuidado, vai ter que usar aquela regra, né, de x elevado a uma potência. Acontece que eu não tenho diretamente x elevado a uma potência, mas eu posso escrever isso da seguinte maneira, x elevado a menos 4, tudo bem? Quando a gente inverte lá, que é só uma álgebra bem simples, tá? E escrevendo x elevado a menos 4, agora sim, eu tenho uma potência, e eu posso dizer que essa integral tem como resultado, né, já integrando agora de fato, né,
a gente vai ter que, vai ser uma integral, que vai ter como resultado x elevado a menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1. Então, qual é a regra aqui? É x na n, tá? Integrou x na n, eu tenho x na n mais 1 sobre n mais 1. Acontece que o n aqui é menos 4, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar um espaço e vamos resolver essa conta. Bom, menos 4 mais 1 é menos 3. Então, eu tenho x na menos 3 sobre menos 3, tá? Isso tudo antes de eu aplicar aqui os limites, né, de integração que vão de 1 ao infinito. O que eu posso fazer aqui? Então, a gente sempre pode dar uma melhorada, tá, antes de terminar a conta. Eu sugeriria, neste caso, tá, enxergar como x na menos 3, enxergar como 1 sobre x ao cubo, tá? E esse menos no denominador, eu particularmente não gosto de sinal negativo no denominador, tá? Eu acho que às vezes pode confundir. Então, eu prefiro escrever assim, tá? Eu prefiro escrever menos 1, tá? Porque esse menos na frente do 1, ele é simplesmente o menos 3, tá? Lembre, pessoal, que menos no numerador ou no denominador altera o resultado, né? Então, o que isso quer dizer? Colocar um valor, um sinal positivo no numerador e ter um sinal negativo no denominador, quer dizer que o sinal do resultado é negativo como um todo, né? Então, tanto faz eu colocar o negativo no numerador e positivo no denominador ou ao contrário, tudo bem? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. E, é claro, né, x na menos 3 está no denominador agora como x na 3. Mais fácil assim. Eu prefiro enxergar desta maneira. Tudo bem? Bom, feito isso, né, não nos resta mais muita coisa a não ser começar agora a pensar em aplicar isso, né, de fato, aos limites de integração. Tudo bem? Bom, quando a gente vai aplicar nos limites de integração, eu tenho ali eu tenho uma constante π, tá, na verdade, que está multiplicando tudo isso, e eu vou aplicar nesses limites de integração. Não posso esquecer que esses limites são de 1 a infinito. E o grande problema que eu tenho aqui, tá, é que, especificamente no infinito, tá, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá, porque a gente não aplica diretamente infinito, a gente tem que calcular um limite. Eu vou escolher uma letra, escolher a letra A minúscula para colocar aqui, tá, para fazer com que A tenda a infinito. Tá? Assim a gente pode escrever dessa seguinte maneira, ou seja, todo aquele meu termo, ao invés de aplicar a infinito, eu coloco A no lugar de x e faço A tender a infinito. E estudo esse limite, tudo bem? Antes de eu estudar esse limite, vou aplicar no outro, que o outro é simples, é só aplicar mesmo, porque daí é um número, tá? Então, aplicar em 1, tá? A gente vai ter menos, tá? Aquele menos em branco ali é o menos da fórmula do teorema fundamental do cálculo, tá? E aí eu vou ter limite e depois menos um número. Tudo bem? Esse número é um número negativo, vai ser fácil de calcular, vai dar 1/3, mas antes de a gente calcular eles, vamos ver o que é esse limite, tá? Bom, aqui tem que tomar um cuidado, tá? Limite, o que é? Limite de alguma coisa, de uma fração, tá? Por algo que é fixo, um número fixo em cima, 1, tá? E embaixo a gente tem 3 vezes a ao cubo, tá? Tu imagina quando a ao cubo, ou melhor, quando for colocar ou tentar entender o que acontece quando a ao cubo vai para o infinito, tá? Ou melhor, quando a vai para o infinito, perdão. A ao cubo também vai para o infinito. Então, o denominador desta fração, ele vai para infinito, tá? E você imagina um valor fixo dividido por um número que cresce muito, tá? Então, isso vai para zero. Então, não interessa o sinal aqui, na verdade, né? Ele vai diminuir, ele vai para zero por valores menores do que zero, mas até vai para zero. O que interessa é que isso tudo, ou esse limite todo, vai para zero. E a gente vai poder cancelar esse pedaço, tá? E ter como resposta, simplesmente, tá? Aquilo que nos interessa, que é aquele último número lá. Tá? Aquele número é a nossa resposta até o momento. Tá? Então a gente pode dizer que, opa, a gente tem π vezes o que sobrou para mim. E menos com menos, a gente sabe que vai dar um valor que é mais, né? E portanto eu vou ter π vezes menos com menos vai dar mais. 1 sobre 3 vezes 1 ao cubo vai dar 1 vezes 3, que vai dar 3 embaixo. Então a gente vai ter 1/3 como resposta, né? Claro, não pode esquecer que tem um π multiplicando desde sempre ali. Tudo bem? Então a gente tem π vezes 1/3 e adivinha? Bom, isso é o volume. Desde sempre foi o volume para nós. Então a gente tem agora que o volume desta trombeta, tá, por assim dizer, tá, é π sobre 3, ou 1/3 de π, ou π vezes 1/3, como preferirem. Tudo bem, pessoal? Simples assim, tá? Agora vamos voltar lá, vamos colocar o desenho aqui num cantinho, e vamos voltar para a nossa questão, tá? E vamos ver se essa questão tem essa alternativa. Tomara que tenha, né? Eu acho que tem. Então, volume igual a π sobre 3, ou 1/3 de π, está descrito aqui no item D, tá? Ou seja, π terços de unidades de volume. Tudo bem, pessoal? Então tá, até a próxima.